noite, Casa de Deus. Eu sou a professora Gabi. Estou aqui muito feliz por trazer mais uma lição para vocês. Eu estava com muitas saudades e eu estou muito contente de trazer essa lição para vocês. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa lição maravilhosa? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de trazer a sua palavra para a tua igreja. Senhor, que não seja eu falando, mas seja o teu Santo Espírito, Pai, falando através de mim e trazendo o teu recado para os teus filhos, Pai querido. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, gente, que saudades. Nós passamos aí 4 semanas estudando o Deus do sobrenatural, focados na Arca da Conquista. Tivemos a entrega, né, da oferta da Arca, dos nossos pedidos dessa semana, que foi incrível. Quem participou sabe como foi gostoso. Eu já escutei testemunho de pessoas que já foram atendidas e é muito gostoso a gente escutar esses testemunhos maravilhosos. E nós vamos então retomar o nosso estudo sobre os dons, né? Nesse ano nós estamos estudando sobre os deuses do sobrenatural e agora a gente está focando mais sobre a parte prática dos dons, né? Hoje nós vamos estudar a lição 5, unidade e diversidade na prática dos dons. Unidade e diversidade. A unidade é a unidade do corpo de Cristo, da nossa igreja, e diversidade é a diversidade dos dons. Certo? Só que para a gente estudar esse assunto, eu acredito que seja importante a gente voltar um pouquinho para restabelecer alguns princípios que são importantes para a gente entender a importância dessa unidade do corpo de Cristo, esta importância da diversidade também dos dons. Então eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em João 14:31, tá? Abra sua Bíblia em João 14:31. Nós vamos ver nesse momento que Jesus já havia sido ressuscitado e ele estava ali preparando os seus discípulos para um momento que viria a seguir, certo? Então, qual que é o título desse capítulo? Jesus promete o Espírito Santo. Capítulo 15. Jesus falando: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vamos começar nessa introdução que Jesus está trazendo sobre o Espírito Santo. O que Jesus está falando aqui? O ministério de Jesus havia cumprido, vamos dizer, o seu propósito primário. Jesus havia morrido na cruz, vencido a morte. Agora era necessário que ele trouxesse a figura do outro Consolador. Então, o Espírito Santo, ele não foi um prêmio de consolação que nós ganhamos porque Jesus foi embora. Não, Jesus foi para o céu para que o Espírito Santo pudesse vir. Mas olha que interessante. O mundo não pode recebê-lo. Essa informação fala o que para a gente? O mundo não pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vive em pessoas que não são de Deus, não são cristãs. Então, como que é o processo? Primeiro você aceita Jesus, você aceita que ele é o Salvador da sua vida, o autor de tudo, a sua salvação. Quando você aceita ele como seu Salvador, você deixa de ser do mundo, você passa a ser de Deus. E o Espírito Santo passa a estar com você para sempre. Ele vive com você e estará em você, ou seja, você passa a ser habitação do Espírito Santo. Ele passa a viver dentro de você, você começa a viver um relacionamento com ele. Se você for um pouquinho mais para frente, em João 16:12, o que Jesus continua explicando? Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, apenas o que ouvir. Lhes anunciará o que está por vir. Olha que coisa linda. O que Jesus estava falando? Olha, eu tenho que ir. Por quê?
Eu preciso trazer coisas para vocês, informações e verdades que vocês não vão conseguir compreender se o Espírito Santo não estiver com vocês ajudando nesse processo de compreensão. Então, o Espírito Santo, ele está aqui para o quê? Para nos guiar por toda essa verdade. Note que guiar é diferente de arrastar, de forçar. O Espírito Santo, ele está habitando em você, porque ele quer te guiar por todo esse processo. Uma coisa muito linda sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo e sobre ele nos guiar, o guiar dele não envolve somente os aspectos espirituais da nossa vida, mas também os aspectos da nossa vida aqui na terra, no nosso dia a dia. O salmista fala no Salmo 139 que Deus já viu a forma dele ainda informe como um embrião e todos os meus dias já foram escritos no seu livro. Então, olha que interessante, quando Jesus está falando aqui que o Espírito Santo não falará de si mesmo apenas do que ele ouvir, eu vou falar o que eu imagino, tá? Entrem comigo nesse momento aqui. Eu fico imaginando quando Deus estava me criando, tá? Eu vou me usar como exemplo. Tava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a forminha lá da Gabi, né? Uma pessoa que vai nascer em Jundiaí, vai casar com o Maurício, vai ser filha do Cláudio, da Esther. E aí, eles escreveram no livro. Estava lá a reunião dos três e eles escreveram no livro, olha, a Gabi vai fazer direito, a Gabi vai ser empresária, a Gabi vai casar, ela vai ter uma filhinha, ela vai ser professora de escola bíblica, a Gabi vai fazer isso. E eles escreveram naquele livro. E o Espírito Santo, ó, estava lá de olho. E o que acontece? Quando eu aceitei a Jesus, e eu virei uma habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo veio me guiar. Ou seja, Gabi, vamos, eu vou te levar nesse caminho. Mas ele não fala do que ele não sabe, ele fala daquilo que ele ouviu naquela reunião. Então, quando eu, Gabi, me proponho, Espírito Santo, me guia, me ajuda, o que ele faz? Ah, então tá bom, Gabi, ó, vamos lá. Olha só, você vai casar com o Maurício. Então, ó, esquece o Zezinho, esquece o Luizinho, vamos ficar com o Maurício, vamos focar nessa carreira, vamos guiar nesse caminho. Ou seja, esse guiar do Espírito Santo é um plano individual para a sua vida de que o Espírito Santo vai guiando os seus passos. Então, quando Jesus fala que ele vai mandar um auxiliador, um ajudador para nos guiar sobre as verdades, não são só as verdades espirituais, que nós sim precisamos de que o Espírito Santo nos ajude a compreender. A gente só consegue entender esse livro maravilhoso, que é a Bíblia, se a gente tiver com o Espírito Santo dentro da gente nos guiando. Mas também até em aspectos do nosso dia a dia, ele vai nos guiando, vai nos levando. E o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele precisa ser contínuo, ele precisa cada vez ir aumentando. A nossa vida como cristão inicia quando você aceita Jesus, correto? Você aceita Ele como seu Salvador. O próximo passo mais lógico é você ser batizado, certo? Quem não é batizado, aliás, entre no curso do Mergulhando numa Nova Vida e faça o seu batismo. Porque o que acontece? A gente mergulha na água. E quando a gente sai, o que você está falando para o mundo? Eu morri para o mundo, mas eu nasci para Cristo. Agora eu sou uma habitação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a habitar em você, acontece um outro batismo, que é o batismo do Espírito Santo. O que é esse batismo? É como se você mergulhasse nas águas do Espírito Santo e você saísse de lá uma outra pessoa. Só que ao contrário daquele batismo das águas que a gente faz no começo da nossa caminhada, o batismo do Espírito Santo, ele não é uma única vez que acontece. Ele pode acontecer infinitas vezes, ele precisa acontecer infinitas vezes. Você pode ser batizado hoje, nessa aula de escola bíblica, você pode ser batizado no Espírito Santo, no seu devocional diário em casa, indo para o trabalho no carro, você pode ser batizado no culto. O batismo do Espírito Santo é uma explosão daquele poder dele dentro da gente, aquele poiquetique, né? Aquele poder disponível dentro da gente. O primeiro momento que isso acontece na Bíblia foi no dia do Pentecostes, em Atos, que os discípulos estavam ali reunidos e desceu o braseiro e eles pegaram fogo. A nossa vida também precisa ser assim. Nós temos que buscar esse batismo do Espírito Santo, sermos cheios dele. E o que acontece quando esse Espírito Santo nos invade, nos batiza?
a nossa vida sofre transformações incríveis. Nós começamos a fluir naquilo que é sobrenatural. E os dons do Espírito Santo, que são presentes que Ele nos dá para que nós possamos trilhar essa jornada, começam a se desenvolver na nossa vida. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa muito importante. O foco não é o mover em dons. O foco é se relacionar com o Espírito Santo. Se você buscar esse relacionamento sincero com Ele, os dons vai ser uma consequência. A vontade de viver em unidade numa igreja cercada com seus irmãos vai ser uma consequência. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender para poder viver os dons e viver a unidade do Espírito Santo é que a gente precisa ser cheio dele. Paulo fala em Gálatas sobre a vida pelo Espírito Santo. E eu acho que é muito importante para a gente entender a vida no Espírito Santo, a gente precisa viver os frutos do Espírito Santo, certo? Então eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Gálatas. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Paulo, ele está tratando nesse versículo sobre a vida pelo Espírito. Quando você aceitou a Jesus, você virou habitação desse Espírito. Então ele começa a viver em você e te guiar. Por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Lembra que lá atrás eu falei para vocês que Jesus falou que quem é do mundo não pode receber o Espírito Santo? Por quê, Gabi? Porque quem é do mundo vive no pecado e o pecado não consegue coexistir com o Espírito Santo. E é isso que Paulo está falando aqui, ó, concordando com o próprio Jesus. Vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Então, quando você se torna habitação do Espírito Santo, você para de viver os desejos da sua carne e você começa a viver os interesses dele. Mas, versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas, e ele dá exemplos de quais são essas manifestações da carne. A imoralidade sexual. Gente, hoje nós estamos vivendo um momento tão forte de imoralidade sexual, não é? Nas músicas, na TV, nas roupas, nos jogos de videogame, nas redes sociais, até mesmo nas escolas, na verdade, a gente vê cada coisa acontecendo. As impurezas, a libertinagem, a idolatria. Gente, idolatria. Crente ama apontar o dedo para as outras religiões e falar bando de idólatra. Meu querido, eu posso te confrontar agora? Segura aí na cadeira. Você também é o idólatra. Sabe o que você idolatra? Isso daqui, você está vendo? Quantas horas por dia você fica preso nisso daqui? Quantas horas por dia, em vez de estar lendo a Bíblia, tendo comunhão com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, estudando, que seja, você está preso nisso daqui, no celular, em rede social, lá, rodando. Acorda de manhã, nem falou bom dia para Deus, primeira coisa que faz, pega o celular e já começa a ver o que está acontecendo. A idolatria aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, ao dinheiro, ao seu corpo, ao poder, aos seus likes. Gente, a idolatria é tudo aquilo que tira o foco de Deus da sua vida. E nós temos caído com muita frequência no pecado da idolatria. Só que a gente não consegue enxergar, porque a gente tem aquele padrãozinho, né, do que é idolatria ou não, e o que eu estou fazendo eu imagino na idolatria. Tome muito cuidado com aquilo que você tem gastado o seu tempo. A idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso são frutos do mundo, são frutos do pecado. O pecado não convive com o Espírito Santo. Você quer conviver e fluir nos dons? Não tem como uma boca que se embriaga, uma boca que fica cantando funk sujo, que fica cantando sertanejo, que só fala de cornear não sei quem lá, uma boca que fica falando palavrão, como que essa boca vai profetizar?
Como que essa boca vai querer falar palavras de bênção para as outras pessoas? Pode da mesma fonte sair água doce, água salgada? Não pode. Como pode os mesmos olhos com que você quer fluir nos dons de visão, que fica o dia inteiro ali, ó, só vendo pornografia, só vendo besteira? Não pode. Você quer fluir nos dons? Você tem que mergulhar na vida pelo Espírito. E qual é essa vida pelo Espírito? Mas o fruto do Espírito é o amor. O primeiro fruto é o amor. Você precisa amar as pessoas, você precisa amar a sua igreja, você precisa amar a palavra de Deus, você precisa amar a presença do Espírito Santo na sua vida. Você ama a igreja? Você ama os seus pastores? Você tem orado pelos seus pastores? Você sabia que os principais líderes da nossa igreja hoje estão passando por uma luta horrorosa com a saúde dos membros da sua família? O pastor Clóvis e a pastora Evelyn estão lutando bravamente contra o câncer. O pastor Maurício e a pastora Edna enfrentaram uma luta muito severa com a própria filha, agora com a netinha. Você tem amado os seus pastores? Você tem orado por eles? Porque eles precisam da sua oração. Você tem que amar a obra de Deus, amar o seu irmão que está do seu lado. A alegria, a paz, a paciência. Você tem que ter paciência com os seus irmãos, com a paciência com a sua família. Como pode um crente que quer levar os evangelhos para a África, mas não consegue tratar bem seus próprios filhos, não consegue tratar bem a esposa, não consegue ter paciência no trânsito? Como pode? Amabilidade, bondade, fidelidade. Você é fiel à palavra de Deus? Como está a sua fidelidade com os preceitos bíblicos, com a sua igreja? Que fidelidade, gente, você tem dado ao cumprimento da obra naquilo que você tem sido colocado aqui na igreja? A mansidão, a domínio próprio. Para mim, o domínio próprio é o mais difícil, porque você pode ter amor, pode ter mansidão, mas se você não tem o domínio próprio para se controlar, é muito difícil você conseguir vencer a carne. Então, para você viver os dons, fluir nos dons, você precisa primeiro se encher do Espírito Santo. Não adianta você, com a mesma boca que você amaldiçoa, você querer profetizar. Não adianta, com os mesmos olhos que você não lê a Bíblia, você querer ter visões, certo? Não adianta, não tem como, não tem como. Tem uma parábola que eu acho incrível, está em Mateus 25, 23. Depois vocês leiam ela inteira, porque ela é longa, né? A parábola dos talentos. Nessa história eu vou resumir para vocês. O importante é a finalização. Jesus usa uma parábola para explicar sobre gestão de talentos, certo? E a história que ele conta era de um homem que tinha bens, certo? E ele pede para alguns servos cuidarem desses bens. E quando ele retorna, o que ele faz? Ele pede as contas de como esses bens foram cuidados. Alguns servos não cuidaram da forma correta e uns sim. Então, no versículo Mateus 25, 14, começa essa parábola. No 23, o Senhor, né, da parábola fala para o servo que fez um bom trabalho: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando para você o seguinte: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Porque não é a quantidade em si que é a questão, é o caráter da pessoa, certo? Então, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Então, você ora para Deus que você quer fluir nos dons, mas você não é fiel. Você não é fiel em viver uma vida agradável ao Senhor. Você não é fiel nos talentos que Deus já tem colocado para você, nos desafios que Deus tem colocado no seu dia a dia. Você não é fiel na fé que você precisa ter para lutar no seu dia a dia. Então, como que você quer o muito se você não está se cuidando do pouco? Você não dá um carro na mão de uma criança. Você dá o carro na mão de uma pessoa habilitada para aquilo. E é a mesma coisa dos dons. Deus, ele não vai dar um dom para uma pessoa que não está preparada para aquilo.
para se preparar para aquilo, você tem que enfrentar esse desafio dos frutos do Espírito, enfrentar o desconforto de se autonegar para viver aquilo que é agradável ao Senhor. Não é fácil você abrir mão de muitas vezes de coisas que você gosta para agradar ao Senhor, mas se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito também. Um exemplo, você é um empresário, certo? E você tem um funcionário que sempre chega atrasado, nunca faz direito às coisas, não quer saber, nunca está presente, relaxado. E você tem um que é excelente, sempre corresponde às coisas que você pede, sempre está no horário, se esforça. Aí abre um cargo de gerência. Para quem você vai dar o cargo? É óbvio que você vai dar o cargo para aquele que se esforça, para aquele que corresponde, certo? E é assim também. Deus, ele tem uma comitiva para levar o evangelho, mas ele precisa de pessoas que sejam dispostas a pagar o preço, a viver os dons, sim, mas a pagar esse preço. Veja o alto preço que os nossos pastores estão pagando hoje. O custo é alto. Não é fácil, mas é um custo de sangue, mas de amor. Você ama a obra de Deus? Você quer levar esse evangelho para as pessoas porque o Jesus está voltando? Está acabando o tempo? Então, você tem que pagar o preço. E esse preço começa com você, certo? E quando você mais se enche desse Espírito Santo, mais começa a sentir essa presença e lutar, os dons começam a fluir em você. E é nisso que a gente está estudando agora. Paulo trata sobre os dons em 1 Coríntios 12. Abram lá, porque a gente vai começar a estudar com mais calma agora essa questão. 1 Coríntios 12. Coríntios era uma igreja que estava se movendo nos dons, mas estava um pouco bagunçada. Por quê? Gente, vamos parar para pensar um pouco. Hoje nós temos a Bíblia, certo? Está tudo escrito aqui. É muito mais fácil para a gente conseguir entender o mover porque a gente tem informação. Naquela época, eles não tinham a Bíblia escrita. Eles tinham o profeta, né, o apóstolo, que vinha, dava instruções, ficava um tempo ali com a igreja, plantava uma igreja e ia para a próxima cidade. E aquela igreja não tinha base assim, de escrita para poder se localizar. Hoje que nós temos Bíblia, está uma bagunça ainda. Você vê igrejas pregando o evangelho mais furado do mundo? Imagina naquela época. Então, quando os dons começaram a se manifestar, começou a ficar um pouco bagunçada a coisa. E aí Paulo, ele, como um bom líder, ele volta para instruir aquela situação. Então, quando ele começa a tratar sobre os dons na igreja, o que ele fala? Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, é necessário, sim, estudar sobre os dons, conhecer sobre os dons. Então, isso que a nossa igreja está fazendo de buscar entender esse mover do Espírito Santo é fundamental. E aí, ele começa a explicar com profundidade o que são os dons. Ele fala, olha, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem dá o dom é o Espírito. Vem dele o dom para a gente. A cada um, porém, é dada a manifestação, visando o bem comum. Está em 1 Coríntios 12, 7. Então, a cada um é dada a manifestação, visando o bem comum. Vamos voltar a uma informação lá de João, certo? O mundo pode conhecer o Espírito Santo? Não, certo? Para você ser habitação do Espírito Santo, você primeiro precisa aceitar Jesus e se tornar filho de Deus, se reconciliar com o Pai através do sangue de Jesus. Aí o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, você começa a se encher desse Espírito Santo, você sofre o batismo do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo te habilita para viver essa jornada emocionante e maravilhosa que é o Evangelho através dos dons. Ele escolhe os dons para você. É errado você pedir um dom? Não. O pastor Clóvis é um exemplo. Ele fala que orou por muito tempo pelo dom de interpretação de línguas e agora ele tem. Então não é errado você pedir. Mas uma coisa muito interessante na Bíblia que fala que quanto mais próximo de Deus e do Espírito Santo você está, o seu querer e o dele se aproximam, ficam igual. Porque se o Espírito Santo está guiando a sua vida, e lembra que ele estava lá naquela reunião que ele viu que estava escrito lá naquele caderno sobre você, naquele livro? Então ele já sabe os dons. Aí o que ele faz?
começa a te guiar naquele sentido. Gabi, imagina que legal você ter o dom de sonhos, de profecia. Então, ele começa a te guiar naquele sentido. Então, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximos da vontade dele, até do querer dele você vai estar, entendeu? Então, ele te dá um dom. Você pode pedir outro também. Quem sabe, se for o plano dele, você estiver habilitado para ter aquele dom, você pode ter. Mas olha uma coisa importante, visando o bem comum. Por isso que é muito importante a gente estudar essa lição 5, que fala sobre a unidade dos dons, da forma de atuação do dom. Porque o dom, ele não é para você somente poder orar pela cura só da sua família. Ah, ninguém em casa mais vai ficar doente porque eu estou pedindo pelo dom de cura. Ia ser maravilhoso, né? Mas não é assim que funciona. O dom, ele visa o bem comum, ou seja, é para a igreja o seu dom, não é para você. Entendeu? Então, por isso que não adianta você pensar, o que eu quero? Eu quero dom de profecia, porque aí eu vou ver o meu futuro, não vou ter que me preocupar e não vou errar mais. Meu filho, gaste tempo tendo relacionamento com o Espírito Santo, que ele vai te guiar em tudo, tá? Não precisa abrir uma visão na sua frente te falando o caminho a seguir. Isso se chama relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai te guiar, porque lembra? Ele estava lá naquela reunião, ele está doidinho para te falar o que é para você fazer na sua vida, mas você tem que ter sensibilidade para escutar a voz dele, certo? Eu queria abrir aqui só um parênteses, tá? O dom, então, é visando o bem comum. Tem um único dom que, na verdade, o uso dele não é para o bem comum, que é o falar em línguas, tá? Eu amo o falar em línguas, porque quando não há a interpretação do que está sendo falado, o falar em línguas é para você. Quando você é batizado no Espírito Santo, uma das primeiras manifestações de que você foi cheio dele é o falar em línguas, tá bom? E esse falar em línguas, sem a interpretação, tá? Porque quando tem a interpretação, ela se assemelha à profecia. Então, sem a interpretação, quando é você sozinho orando em línguas. Gente do céu, é uma arma na tua mão que você não está entendendo, tá bom? Vamos abrir aqui em 1 Coríntios 14. Eu queria explicar algumas coisas importantes sobre orar em línguas. O orar em línguas, gente, é a porta de entrada para os outros dons. É como começa. Aqui, 1 Coríntios 14. Versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Guarda essa informação. O que eu falei? Quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Guarda essa informação, tá bom? Aí você vai descer lá para o versículo 13, tá? Versículo 14, perdão. Pois se eu oro em línguas, meu espírito ora. Guarda essa informação. E a minha mente fica infrutífera. Guarda essa informação também. Então, a gente está agora abrindo um parênteses para falar sobre orar em línguas. Vai ter uma aula específica sobre isso, mas eu só quero a gente abrir esse parênteses porque eu tenho vivido orar em línguas e eu acho que eu não posso segurar de não falar sobre isso, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa entender, quando você está orando em línguas, você está falando a quem? Lá em cima, você fala a Deus, certo? Que a gente decorou? Então, quando você fala em línguas, você fala a Deus. Eu acho que nem anjo entende, nem diabo entende, nem demônio entende, porque você está falando para Deus, certo? Só Deus entende, na minha opinião, tá bom? Quem está orando? Que se eu oro em línguas, meu espírito ora. Então você não está orando numa língua de anjos, você não está orando numa língua, o seu espírito está orando com a ajuda do Espírito Santo, orando a Deus. Então, você tem 3 partes, certo? Corpo, alma e espírito. O seu espírito está unido com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, falando diretamente com Deus. Olha que coisa linda isso, gente. Olha que coisa linda. Por que o falar em línguas é a porta de entrada para os demais dons? Porque ele exercita uma fé muito grande. Você não sabe o que você está orando com Deus. Você não sabe o que você está pedindo. Mas você tem tanta confiança que você está sendo bem guiado pelo Espírito Santo que você ora em línguas e você entrega para o Senhor o mais sincero pedido, a mais sincera gratidão, a mais sincera oração.
Tem vezes que a gente não sabe nem como orar sobre algumas situações, não é verdade? A gente não sabe como orar, a gente não sabe como pedir, como interceder. Nessas situações, meu irmão, ore em línguas, ore em línguas. Tem situações que eu estou orando por um problema no trabalho, alguma situação na minha família, eu falo sobre isso, Pai, e oro em línguas. Eu não sei o que eu estou orando, eu não sei nem o que eu estou pedindo, mas eu confio que a vontade do Senhor é melhor que a minha e que ela vai ser concretizada. E eu entrego na presença dela aquela oração. E olha uma coisa importante, ele fala, quem ora, meu espírito ora, mais o que? A mente fica infrutífera. O que ele está querendo dizer nessa situação? Quando o seu espírito está unido com o Espírito Santo, orando a Deus, a sua cabeça ela não está ocupada. Ela está na rotina dela lá, ela está consciente. Quem está orando é o seu espírito. Então, você consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, você pode estar no trânsito, dirigindo, plenamente prestando atenção em tudo e, ao mesmo tempo, estar orando em línguas, estar falando com o Senhor em línguas. Eu tive uma experiência muito legal disso no meu trabalho, que eu tinha que fazer uma defesa e eu não sabia direito como advogado, o que argumentar naquela defesa, e eu comecei a digitar, orando em línguas. O pessoal deve ter achado que eu sou doida. E eu comecei a orar em línguas digitando, pesquisando jurisprudência, pesquisando artigo de lei, consciente do que eu estava fazendo, mas orando em línguas. Gente, quando eu terminei, nem eu acreditei. Ficou muito bom. Por quê? Eu nem sei o que eu orei. Eu não sei. Eu acho que o meu espírito pediu socorro para Deus naquela situação. Eu não sei se eu orei, posso ter orado até pela igreja, eu não sei. Só sei que eu estava tão na presença de Deus ali, que até o meu desempenho pessoal ficou melhor. E eu comecei a orar muito em línguas. Se eu estou vendo que eu sou uma pessoa estressada, aí pessoal lá da CMA me perdoa. Mas eu sou estressada. Então, quando eu vejo que eu estou começando a ficar muito estressada no meu trabalho, o que eu faço? Eu começo a orar em línguas. Por quê? Eu sei que é assim que eu vou me desestressar. E eu tenho orado muito, gente, eu vou contar para vocês. Eu tenho orado muito em línguas em casa. E eu tenho um vizinho de porta, apartamento, né, mora todo mundo pertinho, e eles são muito barulhentos, eles brigam muito, sabe, gritam. E quando eles começam a brigar, eu começo a orar em línguas mais alto ainda. E eles param, que eu acho que eles escutam. Outro dia, gente, eu fui entrar no elevador, o homem não queria entrar comigo, ele ficou com medo de mim, aí não teve jeito, ele teve que entrar, ele ficou encolhidinho assim, ó, eu falando, tá quente, né, ele encolhidinho assim, com medo de mim, deve achar que essa menina é louca. Eu acho ótimo, deixa lá, ele vai brigar, eu vou orar em línguas. Então, orar em línguas, gente, você tá passando por uma dificuldade, aquele momento que você não sabe nem mais como orar, ore em línguas, ore em línguas. Você está com problema para largar a bebida, você está com problema para largar a compulsão alimentar, a compulsão por compras, o seu relacionamento, a paciência. Ore em línguas, ore em línguas. A sua vida vai ser transformada, porque você está saindo de uma esfera física e entrando numa esfera do sobrenatural. Mas, fechando esse parede sobre o orar em línguas, uma coisa importante que a gente pode falar também aqui é que todo mundo quer o dom da profecia. Todo mundo quer o poder da cura, mas orar em línguas que todo mundo pode fluir, ninguém ora. É Mateus, meus filhos, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Você quer mostrar para Deus que você é fiel a Ele em tudo? Comece a orar em línguas. Como que você quer que Ele te dê altos dons, flua em altos dons, se você, no que Ele já tem te dado, você não tem interessado? Você não está interessado e você não está fazendo? Tá bom? Então, flua nesse dom. Você que foi batizado no Espírito Santo, fale em línguas. Fale em línguas. Quando a Bíblia fala que a gente tem que ficar sempre em espírito de oração, eu tenho certeza que é falar em línguas. Porque ninguém consegue 100% do tempo ficar orando. Sempre precisa fazer uma atividade ou outra. Mas o orar em língua, gente, se ora na sua cabeça quietinho, ninguém percebe. Mas se você quiser assustar o vizinho também, é bem eficiente, tá? Aí a gente volta lá para entender a questão dos dons, certo? Em 1 Coríntios 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Gente, essa questão do bem comum é de uma importância, porque você precisa entender que a sua convivência com o corpo de Cristo é fundamental para a sua vida espiritual. Não tem como você viver uma vida plena, madura, no Espírito Santo, longe da sua igreja.
Você precisa vir, você precisa amar. Lembra os frutos do Espírito? O amor, a fidelidade. Você tem que amar a sua igreja. É aqui que vai ter esse mover do sobrenatural. É aqui que você vai vivenciar isso e aprender sobre isso. Eu tenho um testemunho muito forte com relação à presença física da igreja. Todo mundo que era cristão na época da pandemia viveu aquela coisa do voltar para a igreja. Eu engravidei, a minha filha é uma bebezinha da pandemia. Então era aquele desespero, porque grávida era grupo de risco e era aquele terror, bebezinho, não sabia se podia vacinar, era uma confusão. Então aquilo em mim, eu vou ser sincera, me deu uma barreira para voltar para a igreja muito grande. E um dia eu estava já com a Aninha, era um bebê, já tinha tomado algumas vacinas assim normais, e eu percebi, me deu um desespero, que eu falei, olha, eu fui criada na igreja, eu cresci rolando embaixo dos bancos lá da Dr. Torres Neves. A minha filha não estou criando assim, ela é um bebê e não vai na igreja. O meu marido, que se converteu depois que me conheceu, também não tinha uma convivência na igreja, porque eu não estava sendo um bom testemunho na minha casa. E aí, o que eu vou fazer? E aquilo me deu um desespero e eu voltei a frequentar a casa de Deus com mais assiduidade e aquilo transformou a minha vida. Quem me conhece sabe a mudança da minha vida de uns 2, 3 anos para cá. Por quê? Porque eu voltei com esse amor, com essa garra para a casa de Deus. Eu voltei para essa unidade, para esse bem comum que é necessário para o desenvolvimento da minha vida cristã. Essa semana eu tive um momento muito lindo com a minha filha no carro. Eu estava escutando uma música cristã e ela, no banco de trás, ela tem 4 anos, ela começou a cantar a música certinho. E o Espírito Santo me falou, viu, deu tempo. Deu tempo, aquilo me encheu, mas de uma gratidão, porque deu tempo de eu mudar a história, deu tempo de eu mudar o jogo, entendeu? Mas tem muitas pessoas que estão perdendo esse time, vão perder esse tempo quando vê tá tarde demais para voltar. É necessário viver essa unidade, é necessário, mas lembre-se dos frutos do Espírito. Para você sim viver nessa comunidade dentro da igreja, você precisa fluir nos frutos do Espírito, meu irmão. Tem que ter sim muito amor pelos pastores, muito amor pela igreja, muito amor pela escola bíblica, pelo culto, muita fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus é uma ordenança. Quando o Pentecostes aconteceu, não tinha nenhum apóstolo separado em casa. Todos eles estavam juntos ali na igreja. E o que aconteceu? O Espírito Santo desceu. Eu sei que a gente precisa de vez em quando, mas aconteceu uma coisa ruim, me distrataram, o pastor fez isso, a pastora fez aquilo, o professor de escola bíblica. Irmão, mansidão, perdão, amor, frutos do Espírito. Eu vou te falar uma coisa agora. Se o fato de você saber que a presença de Deus está aqui não superar todo o resto, então o problema não é a igreja, o problema está dentro do seu coração. A presença de Deus está aqui, a presença de Deus está dentro desse lugar. E é aqui que você precisa estar sim, independentemente dos outros, é aqui. A igreja é formada de pessoas humanas, falhas, que erram, que falham. Acontece, eu sei que acontece, mas Deus está aqui. E o que é mais importante para você? Viver na presença de Deus ou viver longe da presença de Deus? Eu entendo que existem situações em que o culto online é uma bênção, supre a necessidade, mas nada se compara a você viver nesse bem comum, nessa unidade. E é aqui que é o seu lugar, é na casa do Pai, na mesa com seus irmãos. Falhas acontecem, mas Deus precisa ser seu foco. Se o fato de Deus estar aqui não é o suficiente para você querer vir, você precisa reavaliar suas decisões. O seu dom, a sua vida, o seu fluir vai aumentar aqui. O que tem que te colar à igreja é o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor ao seu irmão. Nós falhamos com certeza, mas Deus jamais falha.
tá bom? E você precisa entender que quanto mais zeloso você for, mais próximo do Espírito Santo você for, mais fácil é você olhar para essas situações e falar, aconteceu, não tem problema, o meu foco é outro. O meu foco é outro. Não é cargo que segura você na igreja. A gente vê tanto pastor indo embora, tanto professor de escola bíblica indo embora. Não é cargo, é o amor, a fidelidade, o carinho pela casa de Deus, o carinho por essa instituição querida. E nós temos que buscar isso porque nós somos um corpo. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, Ana Clara. Eu tenho uma sobrinha, Isadora, e o Xandão. Cada um numa idade. Cada um tem o seu amadurecimento, tem a sua idade, tem a sua diferença. Por quê? Vai crescendo como um todo. Ana Clara tem 4 anos. Ela tem a cabeça de uma criança de 4 anos. Ela tem a mãozinha de uma criança de 4 anos. A Isadora, ela tem um pezinho de uma criança de 7 anos, uma mãozinha de uma criança de 7 anos. O Xandão, o Alexandre, tem o dente de uma criança de 11, as mãos de uma criança de 11. A Ana Clara não tem 4 e a cabeça de uma criança de 12. Não tem um pé de uma criança de 12 e uma mão de um recém-nascido. Por quê? O corpo, ele amadurece como um todo, em conjunto. Você entende isso? Você precisa amadurecer como um todo, junto do corpo de Cristo, para você conseguir conviver e viver e fluir nos dons do Espírito Santo. A diversidade, ela existe nos dons, mas é um único propósito, há uma unidade que é o corpo de Cristo precisa crescer para o Evangelho poder avançar. Você entende? Antes de crescer, você se destacar, você precisa buscar ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar esse entendimento, essa paz, essa vontade. Se relacionar com Ele. Ao se relacionar com Ele, você vai sim conseguir viver os frutos do Espírito Santo. O amor, a paz, a mesma fonte que sai uma água boa, vai continuar frutificando coisas boas também. Você quer fluir nos dons? Glória a Deus. Antes você precisa fluir no Espírito Santo. Você precisa fluir nos dons. E você precisa compreender que para viver o sobrenatural é fundamental essa vida em coletivo. Paulo, quando ele fala sobre dons espirituais, ele trata, né, no 1 Coríntios 12, ele explica sobre os dons. No versículo 12, no capítulo 12, ele fala, né, sobre a diversidade da união, porque estava tendo esse problema em Coríntio. O que acontecia? A pessoa falava, esse é profeta, então ele é superior àquele, que é inferior àquele. O que Paulo fala? Não, vocês são um corpo só. Não pode a mão falar que é mais importante que o ouvido, o olho que é mais importante que o pé. Não, vocês são um todo, com um foco único, que é qual? Qual é o foco da sua vida? Qual é o foco? O foco, meu irmão, é a gente lutar pela nossa salvação. Sermos dignos desse evangelho. Você entende isso? Pessoas morreram para que a gente tivesse esse livro aqui, ó, escrito na nossa mão. Foi pago um alto preço para que a gente pudesse ter acesso a essa liberdade que temos no Espírito Santo. Certo? Então você precisa valorizar isso daí. Valorizar a igreja. Jesus morreu pela igreja. Não dá para você achar que dá para ser crente só em casa. Não dá para você achar que você é superior ou inferior às pessoas porque você tem ou não dons, não. O que Deus tem para você, Ele tem para você. Ele vai realizar na sua vida, no individual, quando você se colocar à disposição dEle, de amadurecer espiritualmente. O processo de amadurecimento leva a processos doídos, mas vale a pena. Porque quando você chega no final, você consegue entender mais esse fluir dos dons. Amém? Então eu queria fazer uma oração agora. Na verdade, pedir para vocês, né, que está em casa, os irmãos, fazerem uma autoanálise da sua vida. Você mais do que ninguém sabe o quanto que você tem se relacionado com esse Espírito Santo.
quanto que você tem fluído, não nos dons, mas nos frutos do Espírito Santo. E quanto que você tem amado a sua igreja. Quanto que você tem orado pelos seus pastores, buscado viver em comunhão com seus irmãos. Tudo isso são assuntos interligados um com o outro. Você não consegue viver uma coisa e não viver a outra. Então eu queria te pedir agora, meu irmão, que você reavaliasse mesmo a sua vida, o seu relacionamento com o Espírito Santo, os seus frutos, para que você pudesse viver e compreender os dons. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria terminar essa lição tão linda com uma oração, tá bom? Pai querido, Senhor, Tu és grande, Tu és fiel, Pai. Nosso maior desejo, Senhor, é sermos dignos deste evangelho, Pai. O Senhor nos escolheu por um motivo, Senhor. Então nos usa, Pai, conforme o Teu querer. Pai querido, que os Teus olhos estejam sobre nós, nos falando aquilo que nós precisamos mudar, Pai, para sermos agradáveis ao Senhor, Pai querido. Para que nós possamos honrar a Tua obra, Pai, fluir nos frutos, nos dons e amar a Tua casa, Senhor, amar a Tua vontade e Te amar da forma que o Senhor merece ser amado. Te agradecemos, Senhor, e eu te peço agora, Pai, que toda palavra que foi falada aqui hoje entre no coração dessas pessoas, Pai querido, e que possa frutificar, Pai, frutificar transformação, mudança de vida nelas, Pai querido, porque a Tua palavra não volta vazia, Pai. Tu és magnífico, Pai, então toca a vida de cada um hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãozinhos. Um beijo para vocês.